Olá meninos, então, como eu vos prometi, eu vou apresentar-vos aqui um vídeo com alguns exemplos de equações trigonométricas, não tão triviais como no vídeo anterior. Então, estes exemplos são do vosso manual, deixo aqui o enunciado, portanto depois se quiserem verificar quais são as alíneas podem fazê-lo. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é seno ao cubo de x igual a seno de x. Antes de começar a resolução deste exercício, eu queria chamar a atenção de que não há uma forma única de resolver. Aquela que eu vou fazer é aquela que eu sinto que é mais simples para vocês e que talvez seja mais direta. Então, vou começar por isolar tudo no primeiro membro, ou seja, vou escrever seno ao cubo de x menos seno de x igual a zero. Chegando a este ponto, aquilo que vocês veem aqui, e se isto fosse uma equação sem ser com funções trigonométricas, vocês tinham algo deste género. Por exemplo, y ao cubo menos y igual a zero. O que é que vos apeteceria fazer neste caso então? Qual é a vossa intuição? É exatamente colocar aqui o nosso seno de x em evidência, correto? Portanto, ficamos com seno ao quadrado menos 1 igual a zero. Se vocês quiserem ter a certeza que não se enganaram ao colocar em evidência, basta que multipliquem então e vão confirmar que têm o passo anterior. Ora bem, neste caso aqui, o que é que nós vamos ter? Vamos ter uma lei do anulamento do produto, ficamos com seno de x igual a zero, ou seno ao quadrado de x menos 1 igual a zero. Ou seja, seno de x igual a zero, ou seno ao quadrado de x igual a 1. Portanto, resta-nos verificar então quando é que o seno de x é 0 ou quando é que o seno de x é 1 ou menos 1, porque o número ao quadrado é 1, se for 1 ou menos 1. Portanto, se nós pensarmos aqui no círculo trigonométrico, quando é que o seno de x é 1, menos 1 ou 0? Portanto, vai ser 1 aqui, correto? Aqui ele tem valor 1, aqui tem valor 0, aqui tem valor menos 1 e aqui tem valor 0. Portanto, nós pretendemos de aqui escrever exatamente esta solução, esta ou esta. Portanto, pretendemos basicamente andar de π sobre 2 em π sobre 2. Portanto, a forma mais simples de escrever então aqui a solução será x igual a kπ sobre 2. Com o k pertencente a z. Esta é a forma mais simples, porque reparem, eu quero todos os múltiplos de π sobre 2. Se o k for 0, tenho aqui esta solução. Se o k for 1, dá π sobre 2. Se o k for 2, dá 2π sobre 2, ou seja, π. Se o k for 3, dá 3π sobre 2. Aqui contemplo todas as soluções. Se vocês não conseguissem ver rapidamente que era esta a forma mais simplificada de escrever, também podiam escrever antes desta parte aqui, podiam escrever então daqui que o x seria igual, quando é que é 0 em kπ, ou quando é que é 1, x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou x igual a 3π sobre 2 ou menos π sobre 2 mais 2kπ com o k pertencente a z. Claro que a sugestão que eu vos dou sempre é representarem aqui no círculo trigonométrico os nossos lados de extremidade dos ângulos, para que consigam ver qual é a maneira mais simples e mais simpática de concluir a vossa resposta. Portanto, esta era a resposta mais simplificada possível. Eu até vou escrever aqui no final, mas já sabem que este passo intermédio que eu aqui escrevi não era obrigatório de escrever, ok? Vejam lá se ficaram com alguma dúvida. Não? Podemos passar ao próximo exercício? Então, a próxima linha que eu escolhi é 30.6, em que quero chamar a atenção do facto de estar aqui escrito um cosseno, ao quadrado neste caso, e um seno, o que significa que nós temos que tentar
descrever apenas com uma das razões. Neste caso, como eu conheço a fórmula fundamental da trigonometria, consigo escrever este cosseno ao quadrado à custa do seno. Portanto, é essa a forma mais simples de resolver este exercício. Ficam com cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno ao quadrado. Portanto, é isso que vamos escrever aqui. Ficamos com 2. E agora, 1 menos seno ao quadrado de x, mais 3 seno de x, menos 3 igual a 0. Aplicando aqui a propriedade distributiva, ficamos com 2 menos 2 seno ao quadrado de x, mais 3 seno de x, menos 3 igual a 0. Simplificando, ficamos com menos 2 seno ao quadrado de x, mais 3 seno de x, menos 1 igual a 0. E agora, neste exercício, apenas para ficar escrito de forma mais simpática, gosto sempre que o coeficiente de x ao quadrado seja positivo, vou multiplicar tudo por menos 1, não tinha onde o fazer, e ficamos com esta equação. Muito bem, nós temos aqui uma equação de segundo grau. Vocês reparem, tem aqui o seno ao quadrado, aqui tem a seno de x e aqui tem o nosso termo independente. Portanto, isto, e eu dou-vos sempre este conselho, embora não seja obrigatório, se eu disser que o seno de x equivale, por exemplo, a y, eu tenho aqui a equação 2y ao quadrado menos 3y mais 1 igual a 0. E porquê que eu dou esta sugestão? É apenas para simplificar a escrita, mais nada, para se tornar um pouco mais simples de visualizar, mais nada. Então, aplicando aqui a fórmula resolvente, não é? Quero descobrir os zeros, ficamos com y igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 4 vezes 2 vezes 1 sobre 4. Ou seja, y igual a 3, mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 8 sobre 4. Ou seja, y igual a 3 mais ou menos 1 sobre 4. Quais são as soluções? Então, y igual a 4 a dividir por 4 dá 1, ou y igual a 2 a dividir por 4, que dá 1 meio. Muito bem. Então, se nós dissemos naquele passo que o seno de x era igual a y, nós aqui podemos dizer que o y é igual ao seno de x. Muito bem. Ou seja, seno de x é igual a 1 ou seno de x igual a 1 meio. Concordam? Ok. Então, quando é que o seno de x é igual a 1? Quando o x é igual a π sobre 2 mais 2kπ, correto? Quando é que o seno de x é 1 meio? Será 1 meio em... Já se lembram da tabela trigonométrica? Em π sobre 6. Muito bem, certo? Mais 2kπ. Mas não é apenas em π sobre 6. Vou aqui fazer um esquema pequenino para ver se vocês ainda se lembram. Então, é 1 meio em π sobre 6, aqui. Mas também é 1 meio em π menos π sobre 6, correto? Ou seja, em 5π sobre 6. Aqui também é 1 meio. Ou seja, ou x igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, com o k pertencente a z. Ok? Vejam se têm alguma dúvida. Seria esta, então, a vossa resposta final. Sim? Até posso colocar aqui tudo na mesma linha. E pronto. Era simples, bastava apenas utilizar aqui a fórmula resolvente e chegavam rapidamente à resposta. Não é obrigatório, volto a realçar, fazer esta substituição, é apenas para simplificação da escrita. Claro que se não substituíssem, aqui teriam que escrever seno de x igual, e andar sempre aqui com o seno de x atrás da nossa equação.
Pronto, é só para simplificar e tornar a nossa linguagem um pouco mais limpa. Vamos ao próximo exemplo, 31.3. Escolhi este apenas para vos fazer aqui um realce às resoluções das equações restritas a certos intervalos. Até aqui tivemos a fazer a resolução das equações em R e, portanto, eu vou sempre começar por resolver as equações em R. Então, como é que eu resolveria esta equação em R? Tinha que começar por olhar para lá, não é? E perceber que eu estou ali a depender de seno de 2x e do cosseno de x. Ora bem, então, a primeira sugestão que eu vos dou é, se vocês repararem, vocês ficam aqui com o seno e o cosseno. E já sabem que não podem depender de 2 nestas condições, só podem depender de 1. A não ser que fosse um produto e aí vocês conseguissem aplicar a lei do anulamento do produto e ter, então, isoladamente duas equações e cada uma tivesse uma razão trigonométrica diferente, uma função trigonométrica diferente. Mas não é o caso, portanto, aqui temos de converter ou o seno em cosseno ou um cosseno em seno. E como é que nós aprendemos a fazer isso? Vocês lembram-se? Era exatamente através das reduções ao primeiro quadrante, não é? Havia formas de eu escrever senos à custa de cossenos e vice-versa. Ou seja, qual é que é a minha sugestão aqui? Neste caso é indiferente se eu converto o seno em cosseno ou o cosseno em seno. É mesmo indiferente, mas vou passar então o cosseno a seno, visto que só depende ali daquele x. Portanto, como é que eu consigo escrever o cosseno de x? Não existe uma forma única de escrever, então eu posso escrever o cosseno de x como seno do seno de π sobre 2 menos x, ou então o seno de π sobre 2 mais x. É exatamente a mesma coisa. E caso não se lembrem, eu posso fazer aqui um esquema, um esboço. Se aqui estava o meu x, não é? O seno de π sobre 2 mais x era esta medida aqui, não é? Desculpem. Estou a pensar ao contrário. Então, o seno de π sobre 2 mais x. O seno é aqui no eixo y. E, portanto, é exatamente igual ao cosseno de x. Correto? Mas se preferissem pensar, por exemplo, em π sobre 2 menos x, também iriam ter a resposta correta. Também é igual. Portanto, aqui poderiam utilizar duas alternativas. Ou que o cosseno de x era igual ao seno de π sobre 2 menos x, ou que o cosseno de x era igual ao seno de π sobre 2 mais x. Era completamente indiferente. Ok? Então, e agora? Agora é só utilizar a forma de determinar soluções das equações com seno. Portanto, ou o 2x era igual ao π sobre 2 menos x mais 2kπ, não é? Ou o 2x era igual a π menos π sobre 2 menos x mais 2kπ. Correto? E isto porquê? Eu vou tomar aqui nota. Nós sabemos que seno de x é igual a seno de alfa se e só se o x é igual a alfa mais 2kπ ou o x é igual a π menos alfa mais 2kπ. Neste caso, podem olhar para este 2x como sendo o nosso x, aqui desta forma geral, e podemos olhar para o nosso π sobre 2 menos x como sendo o nosso alfa. Correto? Portanto, agora, para terminar de resolver, basta isolar o x. Ou seja, neste caso, ficamos com 3x igual a π sobre 2 mais 2kπ, ou, neste caso aqui, ficamos com x igual a π menos π sobre 2, que dá... Vou deixar aqui para já assim. Faço no próximo passo. Ou seja, ficamos com x igual a π sobre 6 mais 2kπ sobre 3, ou x igual a π sobre 2 mais 2kπ com o k pertencente a z. Meninos, até aqui, vejam se têm alguma dúvida. Nós agora não pretendemos a resolução em R, mas sim em menos π
π, que é como quem diz, e aqui dá sempre jeito de pensar no denominador que vocês têm. Neste caso aqui, o que é que daria jeito? Daria jeito de ter o denominador 6. Para a segunda, dará jeito de ter o denominador 2. Portanto, vamos começar primeiro. Menos 6π sobre 6. 6π sobre 6. Muito bem. Então, quando k é igual a 0, se eu estiver a pensar na primeira de todas, π sobre 6 mais 2kπ sobre 3, o que é que eu tenho? K igual a 0 dá-me x igual a π sobre 6, correto? Depois, este valor pertence ao nosso intervalo, sim. A seguir vamos pensar em k igual a 1. K igual a 1 dá x igual a π sobre 6 mais 2π sobre 3. Ou seja, π sobre 6 mais 4π sobre 6, que dá 5π sobre 6. Também pertence ao nosso intervalo. K igual a 2. K igual a 2 dá x igual a π sobre 6 mais 4π sobre 3, que é igual a π sobre 6 mais 8π sobre 6, que dá 9π sobre 6, que já não pertence ao nosso intervalo. Agora temos que ver as soluções para k negativo. K menos 1 dá x igual a π sobre 6 menos 2π sobre 3, que dá π sobre 6 menos 4π sobre 6, que dá menos π sobre 6, que pertence. Para k igual a menos 2, dá x igual a π sobre 6, menos 4π sobre 3, que dá então π sobre 6 menos 8π sobre 6, que dá menos 7π sobre 6, e este já não pertence. Portanto, encontramos aqui as soluções da primeira expressão. Agora para a segunda. Para a segunda temos... vou reduzir aqui um pouco o tamanho para conseguir escrever ali. Okay. Para a segunda, x igual a π sobre 2 mais 2kπ. Ficamos então com k igual a 0, dá-nos x igual a π sobre 2. Já agora vou aqui escrever o nosso intervalo com o denominador 2, dá 2π sobre 2, 2π sobre 2. Portanto, este pertence. Para k igual a 1, ficamos com x igual a π sobre 2 mais 2π, que dá 5π sobre 2, já não pertence. Para k igual a menos 1, ficamos com π sobre 2 menos 2π, que dá menos 3π sobre 2, que também já não pertence. Portanto, o nosso conjunto de solução final será constituído por que valores? Este e este, correto? Vou tentar aqui escrever então por ordem, menos 3π sobre 6. Já agora vou simplificar para ficar mais bonito, menos 3π sobre 6 fica menos π sobre 2. Portanto, vou aqui escrever já a forma simplificada, menos π sobre 2. A seguir vem o π sobre 6. A seguir vem o π sobre 2. E a seguir vem o 5π sobre 6. E ficamos então com esta resolução. Tiveram alguma dúvida? Vejam lá. Por último, escolhi este exemplo, que é o 36.7. E o que é que eu vou fazer neste caso? Vou tentar resolver também da forma mais linear possível. Relativamente ao exercício anterior ainda, é verdade. Se vocês, este exercício aqui,
Eu disse-vos que havia outras formas de resolver. Se vocês quiserem e tiverem resolvido de outra forma, depois podemos discutir se o fizeram de forma correta ou não. Qualquer um dos outros também. Se tiverem alguma dúvida com a vossa resolução, digam. Então, neste caso aqui, eu iria substituir a tangente por seno ao quadrado de x sobre o cosseno ao quadrado de x, porque está lá a tangente ao quadrado. Nós sabemos que a tangente é seno de x sobre cosseno de x. E ficamos aqui com isto. Portanto, o que é que eu iria sugerir aqui? Reduzir tudo ao mesmo denominador. Ou seja, eu ficaria com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 2 cosseno de x. E isto fica tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Então, o que é que eu faria a seguir? Poderia retirar aqui os denominadores, mas para isso eu tenho que garantir que o cosseno ao quadrado de x é diferente de zero. E, portanto, fico com seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 2 cosseno de x e o cosseno ao quadrado de x é diferente de zero. Tenho que garantir sempre que, quando tenho denominadores que dependam aqui na nossa variável, neste caso o x, que têm que ser diferentes de zero. Portanto, e agora? Agora eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, portanto isto até me simplificou aqui um pouco a resolução. E, portanto, fico com cosseno de x diferente de zero, porque se o seno ao quadrado é diferente de zero, o cosseno de x tem que ser diferente de zero. Ficamos com cosseno de x igual a 1 meio e cosseno de x diferente de zero. Ora bem, então, quando é que o cosseno de x é 1 meio? O cosseno de x é 1 meio em π sobre 3 mais 2kπ ou em menos π sobre 3. Muito bem. Onde é que o cosseno de x é diferente de zero? Onde o x for diferente de π sobre 2 mais kπ, correto? Com o k pertencente a z. Ora, muito bem. Esta condição aqui diz-nos que o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, mas as soluções que nós encontramos aqui não coincidem com o π sobre 2. Se tiverem dúvida quanto a isso, façam um esquema da circunferência trigonométrica. O π sobre 3 está aqui, π sobre 3 está aqui, o menos π sobre 3 está aqui, e portanto as soluções que iríamos ter que retirar eventualmente seriam estas e estas, mas estas não estão contempladas na nossa solução, portanto poderemos não apresentar na solução final, porque efetivamente aquela condição não é infringida, digamos assim. Portanto, ficamos aqui com a solução final da nossa equação. Meninos, vejam com atenção todos estes casos que aqui abordei. Se tiverem outras dúvidas, digam. Espero que vos seja útil, está bem? Bom trabalho!